obrigado, Arthur. Boa noite, obrigado, Arthur, pelo convite, para a FBMS também. É um prazer estar aqui num banco tão importante do desenvolvimento do Brasil e sendo convidado pela FBMS, que vem tendo um papel muito importante acompanhando o trabalho deles, o Arthur, o Thiago, à frente da associação. Falando sobre o livro, primeiro vou falar da pesquisa em geral que a gente desenvolve no PEP, que é o Programa de Pós-Graduação de Economia Política Internacional do Instituto de Economia do UFRJ. Lá no Instituto de Economia tem 3 pós-graduações, nós somos a pós de Economia Política Internacional. Então, é uma pós-graduação que ela nasce de uma pesquisa, né, originada pela professora Maria Joaquim Tavares, professor José Luiz Fiore, Carlos Medeiros, Franklin Serrano, Hernani Torres, né, e vai nascer de uma pesquisa deles, onde eles vão olhar para a economia, para a questão do desenvolvimento, mas não vão olhar para ela dissociada de questões de poder. As relações de poder são muito importantes para entender a economia, para entender o desenvolvimento econômico e também olhar para as relações de poder e riqueza, entre política e economia. E olhando para essas questões e para essas relações, a questão da guerra aparece como um elemento central. A questão da guerra e da economia, né? A guerra não é só elemento destrutivo, a guerra pode ser um elemento construtivo, né? Ela pode levar à construção de tecnologias, de aparato produtivo, ela não tem só um caráter destrutivo. E até formas de se utilizar instrumentos econômicos como uma arma de guerra, como uma arma política, é também uma questão importante na relação entre poder e riqueza, nas relações entre estatais. Então a pesquisa do PEP vai se desenvolvendo nesse sentido, por exemplo, em economistas políticos clássicos, é muito fácil notar a guerra como um elemento central, William Pett, Alexander Hamilton, Frederick List, né? Eles estão preocupados com o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento econômico para superar um rival no ambiente de guerra, no ambiente geopolítico competitivo. Então a pesquisa do PEP ela perpassa todos esses autores clássicos, mas também pega questões atuais, contemporâneas, reflete sobre o futuro. E nesse sentido que o José Luiz Fiore organizou vários livros, né? Eu não tinha participado nem o Hélio, mas o Hernani participou de todos, né? Vários livros vermelhos da editora Vozes, né? Poder e Dinheiro, Estados e Moedas, Polarização e Crescimento e Poder Americano. Vários livros onde apareciam capítulos sobre poder e riqueza, sobre economia e política, e sobre geopolítica também, ou sobre só geoeconomia. Vários capítulos e livros tratando desses temas, uma pesquisa, uma grande dose de originalidade no Brasil e na América Latina. E daí nasce o programa. E no decorrer dessa pesquisa, o Fiore resolveu puxar mais para o lado do poder, para o lado da guerra, se debruçar sobre isso, né? Sem deixar de lado a questão da economia, da riqueza, mas resolveu se debruçar mais sobre a questão da guerra. E na época da Guerra do Golfo, né, em 92, se eu não me engano, o Fiore escreveu um artigo sobre guerra e ética, né, analisando a Guerra do Golfo como uma guerra ética, que tinha um caráter ético, uma disputa sobre o discurso, sobre a ética prevalecente no sistema internacional, inclusive uma ética para justificar uma ação com interesse político, né. O Fiore escreve esse artigo em 92 e agora, recentemente, o Fiore tem a ideia de retomar esse artigo, retomar essa pesquisa, e ele organizou um conjunto de seminários lá no PEP, no Instituto de Economia da UFRJ. E quando ele organiza esse conjunto de seminários sobre o tema da guerra, ele convida professores do PEP e alunos para participarem dos seminários, para apresentarem pesquisas sobre a guerra, né? O Hélio, na época, era um aluno de doutorado, agora ele é doutor e professor da ICEM, da Escola de Comando Maior do Exército, mas em 2017, foi isso, né? 2016 para 2017. Isso, foi um ano de seminários, né, pessoas apresentando, né? O Hernani vai falar que depois o Hernani foi assistir e acabou virando um dos autores e se engajou no processo, né? Comprou a ideia, gostou muito e vai falar sobre isso. Então foi bem interessante, porque foi uma participação coletiva, uma ideia central do Fiore, e aí, como vocês vão poder ver no sumário do livro, trata de vários temas relacionados à guerra, né? Desde a antropologia da guerra, voltando para os primatas, as motivações para a guerra nos primatas e para os conflitos, né? Passando por questões filosóficas, relações entre ética e guerra, passando por pensadores clássicos da política, passando por razões para a guerra, né? E formas de guerra, e chegando a questões mais contemporâneas, onde nós entramos mais aqui, o Hélio trata mais de guerras hegemônicas, o Hernani relação de sanções econômicas e questões financeiras e guerra, e eu no meu capítulo falo de geoestratégia dos Estados Unidos e a relação dos Estados Unidos com a Eurásia e um pouquinho com a América Latina. Então o livro vai perpassando o tema da guerra
e sua relação com diversas dimensões e esferas, né? E também, do ponto de vista histórico, também percorre um caminho muito longo. Né? Então esse é o plano geral, a motivação do livro, um livro organizado pelo José Fiore, né? Ele foi dando tema, né, para os autores, demandando as pesquisas e apresentações, e isso foi formando o livro como uma obra coletiva. Vários participaram das palestras, inclusive não escreveram um capítulo para o livro, porque perderam um prazo por outra questão, mas vão vir outros livros por aí certamente, né, de levar no meio dos seminários, enfim. O plano geral do livro seria esse.